Queridas irmãs, queridos irmãos, o que nós temos hoje no Evangelho é uma antecipação da Páscoa. Ou seja, o evangelista, ele procura antecipar a Páscoa, a mensagem da Páscoa para todos nós. Mas antes disso, nós temos aqui uma típica visão apocalíptica judaica, típica do Antigo Testamento. Mateus se inspira nisso. Basta ler o capítulo 10 do livro de Daniel. Vocês irão encontrar uma visão que também tem as mesmas características. Quais são as características? Luz, algo parecido com o sol, uma glória, portanto, mas não só isso, o esplendor de todo mundo que não está aqui, a completude da vida, medo dos homens, diante desse esplendor tremendo, e também a tranquilização. Depois do medo, tranquilizar-se. Essas são características típicas de uma visão do Antigo Testamento, e que nós encontramos, por exemplo, como eu citei, no capítulo 10 do livro de Daniel. Mas também nós temos nessa visão a apresentação do novo Moisés. Ou seja, se para o Antigo Testamento, aquele que trouxe a palavra de Deus foi Moisés, e ele recebeu essa palavra da montanha, ou na montanha do Sinai, aqui nós também estamos no alto de uma montanha. E aqui nós temos uma voz que diz do céu: este é meu filho muito amado, escutai-o. Então, é esse que nós devemos escutar agora. Não mais Moisés, mas é Jesus Cristo, que não é mais simplesmente Jesus de Nazaré. Esse é o Cristo que nós devemos escutar. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. Mas para nós cristãos aqui, além de tudo isso, nós temos uma cena de Páscoa. Justamente isso, uma cena de Páscoa. E não é por acaso que Mateus vai colocar essa cena da transfiguração depois do anúncio da morte, da crucificação e morte de Jesus. Antes dessa cena, no Evangelho de Mateus, Jesus anuncia que vai ser crucificado, vai ser torturado e vai ser morto. Os discípulos tentam convencê-lo a não seguir isso. E ele convoca os discípulos a seguir. E logo depois vem a transfiguração. E o que temos aqui então? Nós temos, em primeiro lugar, a sexta-feira da paixão. Mas logo em seguida, a sexta-feira da paixão, nós temos a ressurreição. Nós temos a Páscoa. Agora, o mais interessante para todos nós é que Jesus Cristo é um paradigma. Esse que nós devemos escutar, ele é para todos nós um paradigma. E esse escutar não significa simplesmente ouvir a sua palavra, mas significa seguir os seus passos. Incorporar esse Cristo em nós. Incorporar esses valores que o Cristo vai pregar em nós. Mas mais que isso, enxergar na sua vida a nossa própria caminhada. Então essa transfiguração aqui, que é esse Cristo livre do tempo e do espaço, com figuras do passado, mas também sem limites, no esplendor da sua glória, aqui nós temos o nosso futuro, em primeiro lugar, que é a ressurreição. A morte, ela não é o fim. A morte é uma passagem, é uma Páscoa. Ela é uma passagem para uma dimensão plena, completa. É o nosso ser que agora é limitado, que tem suas limitações, na sua completude, na sua iluminação total. Aqui nós temos o retrato do nosso futuro. Se o Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, como diz Paulo. Ou seja, aqui nós temos o retrato da nossa Páscoa. Mas não é só isso. Antes dessa Páscoa definitiva, antes desse esplendor, dessa glória que nós iremos viver, nós somos convidados
a fazer essa visão, a viver essa visão antecipada da Páscoa. Ou seja, nós somos convidados a fazer uma transcendência nessa vida, a fazer uma Páscoa constante dessa vida. Ou seja, uma busca constante de sermos mais perfeitos. Uma busca constante de transformar a nossa realidade naquilo que nós pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Agora, esse venha a nós o vosso reino não é só um pedido, é um compromisso que nós assumimos. De transformar a nossa vida particular e a nossa vida social em um reino de Deus, em um reino dos céus. E para isso nós precisamos realmente escutar o Cristo, ter no nosso horizonte os valores que o Cristo pregou e viver esses valores no cotidiano. Mas para isso também eu preciso do primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a perda do medo. Eu não sei se vocês perceberam a postura de Pedro. Qual é a postura de Pedro? A postura de Pedro é de acomodação. Ele está embebecido com essa visão que ele está tendo na montanha. E isso é maravilhoso. E qual é a tendência disso? É ficar. Por isso que ele fala, vamos montar 3 tendas. E vamos permanecer aqui, na verdade. E aí Jesus, a resposta de Jesus a Pedro é justamente essa. Não tenha medo. Nós não viemos aqui para ficar na montanha. Nós viemos aqui para descer à realidade da terra. Aos conflitos que existem lá embaixo. Descer realmente aos problemas que existem lá. Não tenha medo, levantai-vos, não tenha medo e vamos embora. É esse o convite. E que é o mesmo convite que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Abraão, ele está numa zona de conforto. É a sua família, é a sua terra, é o seu lugar. E de repente, esse Deus que quer a transcendência do ser humano, ele convida Abraão a sair da zona de conforto, ir em busca de algo novo, ir em busca de uma transformação. E é justamente esse o convite da Páscoa. O convite da Páscoa não é somente o convite de não ter medo da morte literal, porque essa morte é uma Páscoa, é uma passagem para uma dimensão superior, para a completude da vida. Mas é um convite para uma outra Páscoa também. A Páscoa que nós devemos viver no dia a dia. Que é não ter medo de outros tipos de morte. De não ter medo de se arriscar. De não ter medo de tentar. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência como seres humanos. E infelizmente nós somos acomodados e nós somos criados assim. Criarmos tendas. Ou seja, construímos tendas. Nós muitas vezes nos escondemos em tendas. Nós queremos construir uma tenda e se esconder nela. E há diversos tipos de tendas, onde eu posso me esconder. Me esconder do mundo. E não enfrentar o mundo, como qualquer cristão deveria enfrentar, de cabeça erguida e sem medo. Nós temos a tenda da família. Nossa, como a família pode ser uma tenda. E há pessoas que envelhecem dentro da família, porque tem medo de assumir o mundo, porque tem medo de assumir as suas próprias responsabilidades. Só vai acordar quando os mais velhos, aos quais eles são presos, fizerem a sua Páscoa, morrerem. Aí vai começar a acordar. Aí essa tenda começa a ser destruída. Mas nós temos a tendência de criar uma tenda que é a família. E nos prendemos dentro dessa família. E aí não nos arriscamos mais. Porque nós nos sentimos no conforto da família. Só que a família foi feita sim para nos dar conforto, mas não foi feita para nós vivermos numa prisão. A família foi feita para nos dar solidez e podemos caminhar com as nossas próprias pernas.
e podemos ser nós mesmos e irmos em busca do mundo. Mas não é só a família. Há outras tendas que nos atrapalham. A tenda do grupo. Quantas vezes nós não nos omitimos, nós não perdemos a nossa personalidade, nós não fazemos aquilo que os outros querem. Por quê? Porque nós queremos estar protegidos no grupo. Nós queremos ser queridos pelo grupo. Isso também é uma tenda. E é uma tenda muito frágil, hein? Por quê? Porque é impossível agradar a gregos e troianos. A unanimidade, ela é burra. E nós queremos muitas vezes a unanimidade. Nós queremos que todos nos amem. E isso, na verdade, isso é impossível. E nós queremos nos esconder nessa tenda. Nós queremos nos revestir dessa tenda do grupo. E aí fazemos aquilo que os outros querem. E não fazemos aquilo que nós queremos ou que é correto fazer, muitas vezes. E aí nós ficamos com aquele pensamento que para o brasileiro é importantíssimo. O que os outros vão pensar se. O que os outros vão pensar caso. E assim por diante. Ou seja, nós ficamos presos à opinião dos outros. Ao invés de nos fixarmos naquilo que é correto, naquilo que é certo fazer. Essa é uma outra tenda. E é uma tenda terrível. Nós temos a tenda do status social. Nossa, quantas pessoas se revestem dessa tenda. Não tem nada, às vezes não tem nada economicamente. Às vezes não tem, na verdade, atrás desse status social, a base econômica para sustentar isso. Mas querem ostentar algo que não tem. E aí tem uma tenda extremamente frágil também. Porque muitas vezes as pessoas com o tempo acabam percebendo que a gente não é aquilo que aparenta ser. A gente se reveste nessa tenda. Semelhante a essa é a tenda da aparência. Quantas vezes a gente quer aparentar alguma coisa que a gente não é. E a gente se esconde atrás dessa tenda. Enfim, nós temos diversas tendas que fazem com que a gente fique numa zona de conforto. Querem uma tenda perigosíssima para o cristão? Para o cristão engajado, é a paróquia. A paróquia é uma tenda. Eu acabo vivendo aqui dentro, eu acabo vivendo nessa tenda, isso daqui vira uma tenda própria. Ou seja, não está a serviço do mundo lá fora. Eu vivo minha função aqui dentro e ponto final. E aí eu me sinto protegido, porque eu estou dentro de uma instituição. E muitas vezes a própria igreja, ela cria a sua própria tenda. Ela não quer se envolver nos problemas do mundo. Ela não quer se envolver nos problemas que estão aí. E ela tem que se envolver nos problemas que estão aí. Por quê? Porque a igreja foi feita para a construção do reino dos céus. E é intolerável no reino dos céus a situação, por exemplo, do pronto atendimento de Bauru. É intolerável. Isso não é reino dos céus. Isso é reino da morte. É intolerável a situação de dengue que nós temos em Bauru. É intolerável. Agora, não se há posicionamento da igreja em relação a tudo isso. A igreja se silencia diante de tudo isso. Isso é uma tenda. Se eu me comprometer, se eu falar, se eu denunciar, se eu fiscalizar, se eu ir lá no pronto-socorro e começar a ver as coisas erradas e a denunciar, aí eu também vou ser vidraça. Aí eu também vou receber as pedras. Então eu me escondo numa tenda. E muitas vezes a igreja, ela tem essa tentação. Não, eu vou ficar aqui na minha paróquia, eu vou ficar aqui cuidando das coisas que são de Deus. Mas as coisas que são de Deus estão lá fora, que é o próprio ser humano. É a vida do ser humano. É a justiça social. É aquilo que realmente está acontecendo lá fora. Esse é o grande interesse de Deus. Que nós não podemos esquecer que a palavra dita de Deus para Jesus Cristo, ela é dita para cada um de nós. Ou seja, este é meu filho muito amado, aonde eu pus o meu agrado. Isso é dito para cada ser humano que recebeu o dom da vida. Você é meu filho muito amado, em ti eu coloco o meu agrado, o meu bem-querer.
Essa é uma palavra que Deus disse a cada um de nós, nos dando o dom da vida. Então nós somos seres sagrados para Deus. E portanto temos que cuidar uns dos outros. Não só dos que estão aqui, mas dos que estão lá fora. Portanto, o cristão não é aquele que constrói tendas. O cristão não é aquele que foge do mundo. O cristão é aquele que levanta. Levanta e fala. Levanta e diz. Nós vivemos hoje a campanha da fraternidade, que é uma campanha que fala sobre a destruição da natureza, do meio ambiente. Nós vivemos numa cidade com sérios problemas de meio ambiente. Agora, não basta nós cuidarmos particularmente do nosso hábito ambiental. Ou seja, não basta eu separar o meu lixo. Não basta eu economizar água. Isso é uma coisa muito pequena. Eu tenho que ver como é que está a água de Bauru. Eu tenho que ver como é que está o lixão de Bauru. Eu tenho que ver como é que está a situação da arborização de Bauru. E assim por diante. Isso são políticas públicas que mexem exatamente com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Se o vazamento na rua está sendo realmente consertado ou não. Isso tudo o cristão precisa fiscalizar. Por quê? Porque isso é meio ambiente. E nós temos um prefeito ambientalista, que deve ter como prioridade não ouvir a Shakira, mas justamente cuidar do meio ambiente. Esse é que é o ponto. E nós cristãos temos que ter senso crítico. Não é porque eu elegi o candidato que eu devo concordar com tudo o que ele faz. Eu tenho que realmente fiscalizar para ver se ele faz o que realmente ele deve fazer. Esse é o ponto. Agora, isso é sair da tenda. Isso é não ficar na tenda. Isso é realmente não ficar na minha vidinha particular. Porque nós somos assim, enquanto eu tenho convênio de saúde, está tudo bem. Enquanto eu tenho convênio de saúde e posso ser atendido, está ótimo. Enquanto eu tiver saúde, está perfeito. Aí eu acho um absurdo o sistema único de saúde, mas, como ele está agora, mas eu não faço nada. Eu não me expresso, eu não ligo para a prefeitura, eu não reclamo, eu não faço absolutamente nada. Eu deixo a coisa rolar. Um dia vão consertar. Um dia os médicos vão ser bem pagos. Um dia vai acontecer. E nós ficamos esperando esse um dia. Isso é construir tenda. Esperar que um dia aconteça é construir a sua tendinha e ficar na acomodação da sua tenda. Só que não podemos nos esquecer de uma coisa. A nossa própria vida aqui é uma tenda. E um dia essa tenda vai ser desmontada. Um dia a tenda de cada um aqui vai ser demolida, vai ser tirada, vai ser desmontada. E nós não iremos mais viver aqui. Nós só estamos aqui provisoriamente. Um dia a minha tenda vai ser desmontada. E eu acredito que muitos aqui, no dia que acontecer isso, vai lembrar do que eu estou dizendo hoje. Um dia a minha tenda vai ser desmontada. Um dia alguém vai no meu velório e vai dizer assim: a tenda do Beto foi desmontada. Agora ele está na casa permanente dele. É isso aí. E eu quero que esse dia seja um dia de festa. Pelo amor de Deus. Não seja um dia de tristeza. Mas seja um dia de festa. Por quê? Porque eu fiz a minha Páscoa definitiva. Eu já até disse lá na São Benedito. Se um dia eu falecer e estiver aqui na Diocese de Bauru, tanto nessa igreja ou na outra, o velório pode até ser dentro de uma igreja, mas que pegue as minhas economias, compre chopp para todo mundo, tá? E eu quero que a comunidade festeje. Ou seja, valeu a pena, valeu, ele pôde fazer o que ele pôde fazer, ponto final. Poderia ter feito mais? Poderia, mas vamos festejar essa pessoa que passou pela gente, não é? E vamos comemorar. Porque agora ele está na Páscoa definitiva. É essa a visão do cristão. É essa a caminhada do cristão. Ele transcende a realidade e vai de forma otimista, corajosa, em busca da sua Páscoa definitiva. Que cada um viva transformando a realidade. Não se iludindo com tendas.
mas se abrindo para o mundo, interagindo com qualquer coisa que acontece no mundo, para que a gente possa ter um sentido na nossa passagem por aqui.